Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você que está assistindo esse vídeo. Esse aqui vai ser uma série de aulas, tá? Para você que está iniciando em nossa igreja. Então é um discipulado para novos membros. E hoje a nossa aula ela vai falar sobre o sacramento do batismo. E a gente vai ter uma playlist no nosso canal e depois você dá uma olhadinha lá, você vai ter todas as aulas disponíveis. Ele ainda está em construção, mas depois você dá uma olhada que vai ter todas as aulas. Então a primeira aula do nosso curso é a doutrina da queda, tá? O começo de tudo, sobre a questão do pecado original, então a gente vai ter um estudo sobre isso. A aula 2 é sobre a doutrina da graça, né? A salvação, eleição, ser escolhido por Deus, o que que isso significa, né? Qual que é o sentido disso para nós. Uma outra aula, aula 3, doutrina do Espírito Santo, e também a gente vai falar um pouco sobre a Trindade, né? Sobre os dons do Espírito Santo, diferença de dom, diferença de fruto, o que que são os frutos, o que que são dons, né? Sobre o dom de línguas e outros dons, né? Como que nós entendemos isso. Uma quarta aula, aula sobre que é essa daqui, depois vai estar lá disponível na playlist. Fala de sacramento sobre batismo, o sentido do batismo, o batismo como um selo de entrada na Igreja de Cristo, né? Sacramentos que significa ordenança, a gente vai ver aqui mais para frente um pouco mais sobre isso. Questão do batismo infantil, né? Por que que nós batizamos crianças? Qual que é o sentido disso, né? Sentido bíblico e teológico, né? Aula 5 nós vamos falar sobre também sacramento, que também significa ordenança, sobre a ceia, né? O significado da ceia, a continuidade da Páscoa, que era no Antigo Testamento, celebrado, e a ceia como continuidade na nova aliança, a qual nós fazemos parte através de Cristo Jesus. O porquê que a nossa igreja também ela ministra a ceia para as crianças, como que a gente faz isso, o porquê que nós fazemos isso, né? Então a gente também tem uma aula explicando, refletindo um pouco sobre a ceia. Uma sexta aula a gente tem aula sobre a Reforma Protestante, lá do século XVI, que é o surgimento, né, que hoje a gente conhece como Igreja Evangélica, e nós, como Igreja Presbiteriana, somos reformados. Também falamos aí os protestantes, né? Então começa lá com Martinho Lutero, a gente vê outras lideranças também ali, como Zwinglio, e principalmente Calvino, né? Que é da onde vem aí a nossa teologia, né? Foi um teólogo que ajudou na construção doutrinária e teológica da Igreja Reformada, né? Que a gente conhece como a Igreja Presbiteriana. E uma aula 7 a gente vai falar sobre o surgimento da IPI do Brasil, né? A sua data e origem lá em 31 de julho de 1903, né? Uma cisão com a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Principalmente ali de algumas questões sobre a educação teológica, uma educação brasileira para os brasileiros, uma maior autonomia dos pastores brasileiros frente às comunidades que estavam surgindo, e também sobre a maçonaria, né? Que foi também uma grande questão, né? Uma principal, não a principal, mas que ficou mais conhecida aí dessa cisão da Igreja Presbiteriana Independente da Presbiteriana do Brasil, né? Somos igrejas irmãs, claro, mas para a gente entender um pouco sobre essa cisão e o surgimento da IP do Brasil, que é a igreja a qual você que você está participando desse curso estará fazendo parte. E a última aula é o que é ser membro de uma igreja, né? Qual que é o sentido de ser membro de uma igreja? Qual que é os seus direitos como membro de uma igreja, mas também qual que são os seus deveres, né? Todo membro ele tem os seus direitos e também tem os seus deveres. Então depois você entra lá na playlist que você vai ver um pouco sobre cada aula. E hoje a gente vai falar sobre batismo, né? Sacramento, né? O que que significa sacramento? Sacramento ele também é conhecido como ordenança, tá? Primeiro entender que essa aula aqui ela não vai tirar todas as suas dúvidas, a gente nem tem essa pretensão. E se você também chegou aqui nesse vídeo, primeiro entender que aqui a gente está numa perspectiva reformada, né, na Igreja Presbiteriana Independente,
E então, se você é de uma igreja pentecostal, ou se você é de uma igreja neopentecostal, vocês têm outros direcionamentos, né? A gente respeita, a gente fala que o que nos une é Jesus, né? Que é o único caminho, a verdade e a vida. Se você vai até Jesus a pé, de carro, de ônibus, de Uber, de metrô, de trem, o importante é que você chegue nesse caminho, né? Nesse final aí que é Jesus, né? Então nós aqui estamos partindo de uma perspectiva reformada protestante, tá? Então, se você quiser assistir, acompanhar, não tem nenhum problema, mas que você entenda que é diferente teologicamente de uma igreja de linha pentecostal e neopentecostal. Então, aqui são estudos para fazer parte de uma igreja reformada, igreja presbiteriana. Então, o primeiro sacramento, na nossa igreja nós temos dois, né? O primeiro sacramento, o sacramento de entrada na igreja de Cristo, é o batismo, e uma outra aula, que é a próxima, depois você acompanha, a gente vai falar um pouco sobre o sacramento da ceia. Mas hoje vamos nos aprofundar aqui no sacramento do batismo. O batismo, ele também, assim como a ceia e a palavra de Deus, oração, são considerados meios de graça. O que é meio de graça? Meio de graça é uma forma que Deus ele se comunica com o seu povo. Então, é uma forma que Deus ele se comunica com você. Então, o batismo ele é considerado um meio de graça visível, né? Onde você ali tem o símbolo, né, da água, né? Nós entendemos que a água é um símbolo, nós vamos ver mais para frente também um pouco sobre isso. Então, além desse meio de graça visível que é o batismo, um outro meio de graça visível que a gente tem também é a ceia do Senhor, né? A forma que Deus ele se comunica com o seu povo, com a sua igreja. A gente não vai falar sobre isso, mas é uma outra maneira que a gente fala que é meio de graça, né? Um outro meio de graça é a palavra de Deus, né? As Sagradas Escrituras. Deus ele fala com o seu povo através da palavra dele, né? Da revelação dele. E então as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus e é também um meio visível do Senhor ele se comunicar com o seu povo. E o quarto meio de graça, né, também que nós cremos é a oração, e aí nós falamos que é um meio de graça invisível, né, porque a oração é feita através da nossa fé, né, fé que nós estamos orando, que Deus está nos ouvindo, entregamos a Ele a nossa vida, os nossos anseios, nossos pedidos, agradecemos a Ele, né, mas é pela fé, e nós não vemos, mas cremos que Deus está ali nos escutando, e Ele também fala conosco através da oração. Então, o sacramento, resumindo, ele é uma ordem que o Senhor Jesus ele deixou para nós, né? Lá em Mateus 28, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, a gente fala que é a grande comissão, né? É a comissão que ele deixou para a igreja, é o sentido da igreja. Lá em Mateus 28, do 18 até o 20, ó. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, essa é uma ordem que o Senhor Jesus ele deixou para a igreja dele, por isso que é importante o batismo. E aí, antes de a gente vai estruturar aqui a nossa aula em 3 alicerces, um bom presbiteriano, né, poder nos falar mais, mas nós vamos resumir em 3 alicerces, mas antes eu também vou deixar aqui algumas perguntas. Primeira pergunta para você refletir. Eu sou salvo pelo batismo ou pela fé em Jesus? Eu sou salvo através da ação ali do batismo na hora que eu sou batizado, ou pela fé em Jesus. Vamos ver um texto dos vários que nós temos, mas carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8, é um versículo conhecido que também nos ajuda a entender um pouco sobre isso. Então, Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí o verso 9, né?
Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes de nós a praticarmos. Então nós somos salvos pela graça e mediante a fé. Isso não é um dom que vem de nós, é um dom que vem de Deus. Na aula 2, que é a doutrina da graça, a gente explica um pouco mais com profundidade o que isso significa. O que significa eu ser salvo pela graça? Por que não é por obras? Para que a gente não se glorie, para que a gente não ache que é pelas nossas forças, é por aquilo que eu fiz, não, é por aquilo que Cristo fez na cruz. Por isso que cremos que nós somos escolhidos por Deus, né? E a gente não vai entrar muito nesse assunto, porque a gente tem uma aula específica sobre isso, mas primeira coisa, eu não sou salvo pelo ato do batismo, né? Não é o batismo em si que está me salvando. O batismo é uma confirmação externa daquilo que Deus já fez através do Espírito Santo internamente em meu coração. Por isso que também nós falamos que somos salvos, né, pela graça, mediante a fé, e quem coloca essa fé para a salvação em nós é o Espírito Santo. Um outro entendimento que nós temos é que quem convence o pecador é o Espírito Santo. Né? Então, para que você não tenha nenhuma dúvida, não vai ser o ato em si, né, do batismo que vai te trazer a salvação. Porque senão a salvação ela não estaria em Deus, através de Cristo, né, e nessa trindade aí. E o Espírito Santo trazendo convencimento, colocando essa fé para a salvação, né, para que nós possamos responder ao Evangelho. Se o Espírito Santo não abrir o nosso coração, tirar a venda, a nossa cegueira espiritual, a gente não consegue responder ao Evangelho. Então a gente só responde porque o Espírito Santo já agiu em nós. Então, se eu acho que o batismo, a minha salvação está ali no ato do batismo, é um erro para nós, né, teologicamente falando, respeitamos quem assim não entende, mas para nós não. Por quê? Porque senão a salvação estaria nas mãos de quem está ali ministrando, né? E nós entendemos que nós somos salvos por Deus, através de Cristo, né, Jesus, né? É um favor que ele nos faz, que é imerecido, a gente não merece, mas mesmo assim ele nos salva. Então, não é o batismo em si que traz a salvação. Então, se você é um adulto, né, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o batismo infantil, se você é um adulto e você teve esse encontro com Cristo, né, onde você encontrou a Jesus, claro que nós sabemos que é um plano que ele faz, que ele traça para cada um de nós, né, a gente chama isso de mistério salutis, mistério da salvação, a gente não entende, mas a gente sabe que Deus ele tem um plano para cada um de nós. Então você encontrou Jesus. Então esse desejo que você já está tendo de ser membro de uma igreja, de estar se batizando, de estar aproximando esse passo com o Senhor, esse relacionamento, essa comunhão que você quer ter com Deus, é porque o Espírito Santo já trabalhou no seu coração. Então esse desejo que você está tendo, às vezes você fez ali uma oração em algum culto, mas já é sinal da sua conversão. Então, quando você está se batizando, você está confirmando externamente aquilo que Deus já operou internamente no seu coração. Então, não sou salvo pelo batismo, né, mas pela fé em Cristo Jesus. E como diz aqui Efésios 2:8, eu sou salvo pela graça mediante a fé, e isso não é um dom que vem de nós, é um dom que vem de Deus. Por isso que a gente crê na salvação pela graça. E aí uma segunda pergunta: por que crianças são batizadas se elas não creem? Por que nós batizamos as crianças se elas não creem? Elas não têm ainda essa maturidade. Então por que a gente batiza crianças, tá? Tem um texto, uma passagem, né, que nos ajuda no entendimento. Gênesis 17, primeiro livro, né? Gênesis 17, os versos 12 e 13. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados, de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. A minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Na outra aula, quando a gente fala sobre a ceia, a gente vai comentar que a ceia
é uma continuação da Páscoa, né? Então a ceia é a continuação da Páscoa. Então uma está ligada com a outra, né? Para nós, toda a palavra inspirada de Gênesis, Apocalipse, tudo já a partir lá de Gênesis 3:16 já tudo apontava para Jesus, que é o plano de redenção que nós chamamos. E no Antigo Testamento, para você ser inserido, né, na nação de Israel, você precisava ser circuncidado. Claro que os meninos, que tinha a figura, né, da aliança de Deus que ele fez ali com Abraão. Na nova aliança, a gente sabe que não apenas os homens, né, os meninos, mas todo o povo, né, inclusive as mulheres também fazem parte, né, são batizadas também. Mas naquele contexto, como era apenas os meninos, né, ali no seu sétimo dia, eram circuncidados para fazer parte do povo de Israel. O novo Israel de Deus, que é a igreja de Cristo, somos nós. Então nós fazemos agora parte, através de Cristo Jesus, desse novo Israel. Nós somos esse povo escolhido por Deus. Os judeus foram um meio, foram um instrumento para que depois esse evangelho fosse disseminado para todas as nações, né? Por isso que o Senhor ali em Gênesis 12, quando chama Abraão, ele fala: através de você eu vou fazer uma grande nação, né? Que não vai ser impossível se for contar a areia, né? Os grãos de areia ou as estrelas do céu, não vai ser capaz de numerar conforme vai ser o povo que eu vou fazer através de você. Então, Abraão, o povo de Israel, os judeus foram um meio para que nós, né, os gentios, aqueles que não são judeus, pudessem ser alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo, ele é o selo de entrada na igreja. Para você ser considerado da igreja de Cristo, oficialmente você precisa ser batizado, porque o batismo é aquilo que vai te inserir na igreja. Então, se a ceia é a continuação da Páscoa, para nós o batismo ele é a continuação da circuncisão. Então, as crianças, elas também fazem parte da igreja de Cristo. Por isso que nós as batizamos, inserindo elas na igreja de Cristo. E aí, claro que tem que ser os pais, né, já serem membros da igreja, batizados, ou um dos dois, né, ou o pai ou a mãe, que apresentam, que batizam seus filhos. Então a gente não tem esse costume de apresentar. Por isso que nós batizamos os nossos filhos, inserindo eles na igreja de Cristo. Claro que muitos perguntam, mas eles não creem, né? E diferente, tá, do batismo da Igreja Católica. A Igreja Católica batiza para que você não morra pagão, né? O nosso entendimento é totalmente diferente. Tudo bem? Então, nós não batizamos as crianças para que elas não morram pagãs. Não é esse o sentido. É porque nós damos a continuidade da circuncisão na nova aliança, inserimos as crianças na Igreja de Cristo através do batismo. Tudo bem? E aí, na sua idade, que a gente fala a idade da razão, de maturidade, ali, mas normalmente a partir dos 12 anos, nós fazemos a pública profissão de fé. O que é essa pública profissão de fé? As crianças que são batizadas na infância, claro que elas vão ter que ser ensinadas pelos seus pais, acompanhadas pelos seus pais. Os pais vão levá-la na igreja, vai levar na escola bíblica dominical, vai ter um tempo ali em casa onde ela vai estar orando, vai estar lendo a palavra. Então ela vai ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. Não é só batizar e depois, agora é com Deus. Não, os pais têm essa função. Por isso que eles apresentam, inserem a criança, mas eles também têm essa responsabilidade de zelar, de cuidar e de ensinar essa criança nos caminhos do Senhor. E aí a gente, lógico, espera que essa criança, por iniciativa própria, claro que por orientação dos pais também, ela, perante a igreja, perante a sociedade e o mundo, ela publique de forma pública a sua fé. Então ela reafirma ali a sua fé em Jesus Cristo, dizendo que ele é o rei da sua vida, o senhor da sua vida, que é o seu salvador. Então, por isso que nós batizamos as crianças na infância, tá? Então, é diferente, eu sei, de algumas igrejas, só que nós, diferente da igreja católica, não batizamos para que elas não morram pagã, nós simplesmente temos esse entendimento teológico, que as crianças fazem parte da igreja e para ser inserida na igreja, essa criança ela é inserida através do batismo e ali na sua idade da razão que a gente fala, a gente espera que através desse trabalho dos pais ela também
professe, né, e confirme aquilo que foi selado ali na sua infância. Então, por isso que nós batizamos as crianças, os nossos filhos, né? Minha filha, inclusive, ela foi batizada ali pequenininha, foi batizada, inserida na igreja, e eu, como pai, tenho a obrigação de encaminhá-la nos caminhos do Senhor, e ali na sua idade, ali da razão, né, incentivá-la para que ela possa publicamente professar a sua fé diante da igreja, diante do mundo, falando que só Jesus é o Senhor e o Salvador da vida dela. E uma terceira pergunta para a gente entrar aqui no nas três estruturas da nossa aula: qual tipo de batismo é o certo? Muita ou pouca água? Isso faz diferença? Vamos ver um texto que nos ajuda a esclarecer isso. Atos 8. Atos capítulo 8, dos versos 12 e 13. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Em seguida, seguia Felipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Aqui uma passagem de Atos, Filipe, um diácono, um servo de Deus, que depois também tem a passagem ali do etíope, né? Mas aqui é um dos exemplos do Novo Testamento, que aqui em nenhum momento fala que ele estava em um rio, que ele foi imerso, né? Aqui diz que o próprio Simão também creu e foi batizado. Em seguida, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Por que a gente está querendo falar isso? Porque a nossa igreja, primeiro que a gente crê que tem três tipos, três formas de batizar uma pessoa, ou seja adulto ou criança. A primeira delas é o que é muito conhecido pela grande parte das igrejas, que é a imersão, aquele que você é imerso, né, nas águas, que nós aceitamos quando vem uma pessoa de outra igreja, né, desde que seja batizado, né, em uma igreja irmã evangélica, devidamente ali por um pastor, por um ministro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós aceitamos e não a rebatizamos, né? Nós não queremos em rebatismo, né? A não ser em alguns casos específicos. E então o primeiro deles que a gente entende e aceita quando vem de transferência é o batismo de imersão. A gente tem um outro tipo de batismo que é o efusão, que é feito ali com uma jarra, né? E o terceiro tipo que as igrejas presbiterianas, de maneira geral, utilizam, que é o por aspersão, né? Ali você pega ali um punhado de água e você batiza essa pessoa. Primeiro que nós entendemos que não é primeiro que não é o batismo que vai te salvar. A salvação é em Cristo Jesus. A gente lembra lá do ladrão na cruz, né? É claro que devemos batizar, é uma ordenança, mas aquele ladrão ele não teve tempo de ser batizado, creu no Senhor Jesus e hoje está lá na glória. Assim nós cremos, porque ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, conforme a palavra de Deus nos diz. Às vezes alguma pessoa que está ali é, em um hospital, é visitado por alguém, aceita Jesus e logo em seguida morre e não deu tempo de ser batizada, isso não significa que ela não foi salva sim, porque nós só somos salvos pela graça. Porém, como é uma ordem de fazer discípulos, e na sequência, depois que eu sou um discípulo que aceita Jesus, eu preciso ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme lá Mateus 28, né, ali de 18 até o verso 20. Porém, não, muitos acham que eu preciso ser imerso porque é a água que vai me limpar dos meus pecados. Então, se eu uso pouca água, só um pouquinho dos meus pecados foi limpo, né? Então, isso é um erro para nós, né? Nós entendemos de maneira diferente, respeitamos quem pensa diferente, mas cremos da seguinte maneira: que o que vai nos limpar dos nossos pecados é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, que é o pecado original, né? Então não é a água que vai me limpar do meu pecado. A água é uma marca, é um selo. Então a água é um símbolo. E aí eu brinco, né, quando eu dou a aula
sobre a ceia. Então, por exemplo, da mesma forma que o pão é um símbolo que a gente lembra do corpo de Cristo, e aquele pequena taça de suco de vinho lembra o sangue de Cristo na cruz, e quando eu tomo, que são símbolos, né? Ali estou sendo fortalecido pela presença do Senhor, né? Tem toda ali um sentido, né? E nós temos uma aula falando sobre isso. Mas eu não preciso comer um pão de 1 quilo inteiro ou tomar 2 litros de suco de vinho para dizer que eu participei da ceia. Por quê? Porque é um símbolo. Então aquele pequeno pão e aquele pequeno cálice de suco de vinho, eles me lembram do sangue e do corpo de Cristo. Eu não preciso comer ali um pão inteiro ou tomar 2 litros de suco de uva, né? Então, da mesma maneira, lógico, nós aceitamos, porém nós como igreja, até porque nós fazemos dentro do nosso culto normal, né? E por questão de uniformidade. Então, cada igreja não vai fazer. Uma igreja faz um batismo por imersão, outra por efusão, outra faz por aspersão. Então, você não cria uma uniformidade na igreja. Então, qualquer igreja que você vá, presbiteriana independente ou do Brasil, qualquer outra igreja presbiteriana irmã, você vai ter ali um batismo que traz uniformidade pela igreja. Aceitamos quem se batiza assim, porém nós batizamos por aspersão, entendendo primeiro. Não é a quantidade de água que vai te limpar dos seus pecados. É o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Então a água é um símbolo, quer seja ele muito ou quer ele seja pouco. No caso, a gente usa ali uma bacia, né, e com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é assim a gente tem aqui esse relato de Filipe, com Simão ali, o mago, e não tem nem um texto que diz, o batismo ele só deve ter ser feito assim, assim, assim. Não, Mateus 28, de 18 a 20 diz que tem que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para nós, a água é um símbolo, e nós utilizamos o modelo de aspersão. Então, para que você não tenha nenhuma dúvida e nenhuma resistência em batizar o seu filho, tem que batizar o filho com alegria, inserindo ele na igreja de Cristo, ensinando ele nos caminhos do Senhor, para que depois, na sua adolescência, ele possa professar a sua fé, né, em Cristo Jesus. E da mesma maneira, não tem nenhum batismo que é o certo ou não. E a questão da água, algumas pessoas podem até achar muito bonito aquele batismo por imersão, mas para nós, se vai ser por imersão, por aspersão ou por efusão, nós utilizamos por aspersão, ou em alguns casos também o efusão, mas muito mais o aspersão. E o importante é que tenha água e que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então tenha muita tranquilidade, tá? A nossa igreja ela tem toda uma teologia, uma doutrina bíblica, né, que nos dá respaldo para que possamos utilizar, já desde ali do século XVI, que assim o fazemos, e essa questão da imersão muito pelos anabatistas, que inclusive utilizavam a questão do rebatismo, de estar se rebatizando. Então nós cremos que há um só batismo, um só Senhor. Agora a forma, a mesma maneira da ceia, né? Eu não preciso comer um pão tão grande, nem tomar tantos litros de suco de vinho, porque é um símbolo. Eu posso comer ali um pãozinho, tomar um pequeno cálice, que eu vou estar lembrando dessa ação de Cristo na cruz. E da mesma forma o batismo, né? Eu não necessariamente preciso ser batizado por imersão para dizer que meu batismo foi válido. Não. O batismo, ele é um símbolo. Então, desde que seja feito com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo ele é válido, né? Sendo feito numa igreja séria, ali ministrado por um pastor, por um ministro do Senhor Jesus. Então, qual tipo de batismo é o certo? Não tem. Temos esses 3 tipos e nós utilizamos o batismo por aspersão. Questão da água, se vai ser pouco ou se vai ser muita, não vai ser a água em si que vai te limpar dos seus pecados, do seu pecado original. O que vai te limpar é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Bem, querido. Agora, o primeiro alicerce aqui a gente já está aí, não no finalzinho, mas já caminhando bem aqui para a nossa aula. Então, primeiro, o batismo, para a gente marcar bem, ele é o selo de entrada na nova aliança em Cristo Jesus e ele é a continuação da circuncisão do Antigo Testamento. Vamos ver mais um texto? Colossenses 2.
Colossenses capítulo 2, os versos 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo, continuação da circuncisão, né? Atos 16, para a gente também lembrar que reafirmar a questão do batismo infantil. Atos 16, 29 até o 34. Aqui, conversão do carcereiro. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aqui nessa passagem, né, de Paulo e Silas na prisão, o carcereiro, primeiro, aqui não fala se estava no rio, lembrando que a questão do rio ali era também pelo contexto, né? Eles estavam ali à beira-mar, então era comum, né, o batismo ali no rio. Ninguém também confirma se aquele batismo de 3.000 pessoas de Pedro, né, e depois, mais para frente, 5.000 pessoas convertidas, se eles não fala que foram batizadas, né, ali no rio, não quer dizer que elas foram imersas, até porque haja abraço, né? 3.000 pessoas, então nada impede que eles estavam ali dentro do rio e iam sendo batizados com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se for imerso ou não, alguns podem dizer que sim, outros podem dizer que não, né? Mas aqui nesse exemplo aqui do carcereiro e da sua família, que diz que, primeiro que não diz que estava no rio, né? Assim como lá de Atos 8, com Filipe, junto do mago Simão, diz que foi batizado. E aqui também tem a questão de todos os seus, toda a sua casa. Normalmente, né, uma casa tinha crianças, tinham menores. E aqui mais um exemplo onde toda a sua casa foi batizada. Aqui mais um exemplo que a gente também alicerça a nossa doutrina sobre o batismo infantil. Então, para a gente fechar bem, o batismo infantil é uma continuação da circuncisão, que era feita no Antigo Testamento. Inclusive, se você era um adulto e você depois pertencia ao povo de Israel, você precisava ser circuncidado, inclusive se você fosse um adulto e isso não aconteceu na sua infância, né? Então, o batismo para nós é a continuação da circuncisão. Um outro alicerce aqui para nossa aula: batismo é uma marca da salvação em Cristo Jesus, operada anteriormente em nós através do Espírito Santo. Mais uma vez aqui, Atos 8. Atos capítulo 8, 12 e 13. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tantos homens quanto mulheres. Creram nele. Então, primeiro eu vou crer em Deus, em Cristo Jesus, e depois eu sou batizado. Claro que a gente tem a questão das crianças, que são inseridas na igreja através dos seus pais, ou por um deles, pelo pai ou pela mãe. Então, a salvação não é feita pelo batismo. O batismo, ele é uma confirmação externa daquilo que o Espírito Santo ele já operou no seu coração. Então, uma marca da salvação em Cristo Jesus, operada anteriormente em nós através do Espírito Santo. Senão, o poder da salvação estaria em quem está ministrando o batismo. Você chega para uma pessoa e fala: vem aqui domingo e eu vou te batizar. Você pode fazer isso, batizar aquela pessoa, mas você não tem o poder de trazer a salvação para ela. Pode ser que você a batizou e ela creu em Jesus, tudo bem, mas o que nós estamos querendo dizer? Que esse poder não está no ministro, não está no pastor, é uma pessoa que está ali ministrando o batismo. O batismo é uma confirmação externa, uma marca, um selo daquilo que o Espírito Santo ele já operou no seu coração. E,
Por fim, o batismo é a ordenança de Jesus de fazer discípulos e de batizar em nome da Trindade, que está lá em Mateus 28, de 19, né, de 18 até o verso 20, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. E aí vocês vão os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa aula é muito importante, primeiro, para você entender, né, para a gente ir resumindo e partindo aqui para o final. Primeiro, que não vai ser o batismo em si que vai te salvar, mas é a ação do Espírito Santo no seu coração. Então, se você já sentiu esse desejo, é porque Deus já está trabalhando no seu coração. O Espírito Santo ele já está abrindo, já abriu o seu coração para você responder o Evangelho. Ninguém chega à toa, aí eu quero me batizar, né? Pode ser que algumas pessoas, por falta de conhecimento bíblico, acham que o batismo, eu me batizo, continuo vivendo de qualquer jeito, não foi convertido, ele acha que o ato em si vai levar um dia ele para a salvação. Aquela questão de não morrer pagão, então eu vou e me batizo. Não. Eu me batizo confirmando aquilo que o Espírito Santo já está fazendo no meu coração, de aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Segundo, que não tem uma forma correta. A gente tem, claro, exemplos de batismo de imersão e muitos outros também não, como do carcereiro e de sua família, como ali do mago Simão. Então são exemplos que... E a gente não tem nenhum texto onde fala, ó, vocês vão ter que batizar assim. Não. Diz que você tem que crer em Jesus e você é formado ali um discípulo e você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a água, ela é apenas um símbolo, assim como o pão, né? Eu peguei o exemplo da ceia, né? Assim como o pequeno pão e aquele pequeno cálice são símbolos para lembrar do corpo e do sangue de Cristo que foi derramado na cruz, a água também da mesma forma, ela é um símbolo. Se vai ser muita ou pouca água, né? No nosso caso nós usamos menos água, mas para nós pouco importa. Por quê? Porque a água para nós é um símbolo. Então usamos ali uma bacia, né? E pegamos a água e batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não se apegue na questão da forma, mas sim na questão da essência. Qual que é a essência? Primeiro que Cristo entrou na minha vida, eu aceitei a Jesus, o Espírito Santo já trabalhou no meu coração, aquela água é um símbolo, né? Estou sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem já foi batizado? Em outra igreja, recebemos, mas... inclusive, né, incentivamos e orientamos. Venha, é recebido, batiza o seu filho, insere o seu filho na igreja de Cristo, porque o batismo ele é a continuação da circuncisão. Então, da mesma forma que eu precisava ser circuncidado para fazer parte do povo de Israel, na nova aliança para nós, o batismo é a continuação. Então, para eu ser inserido na igreja de Cristo, eu preciso ser batizado. E as crianças fazem parte da igreja de Cristo. Por isso que nós inserimos ela na igreja através do batismo e depois esperamos que elas possam ali professar publicamente a sua fé perante a igreja quando elas estiverem mais maduras, confirmando aquilo que Cristo já trabalhou na vida dela e aquilo que foi feito ali, aquele batismo infantil. E é uma ordem, então é necessário sim que nós batizemos as crianças, os nossos filhos, que as pessoas, né, na sua idade adulta que vão se encontrando com o Senhor Jesus. Não é bom que você não se batize, vai participando da ceia, vai indo na igreja, claro que sem nenhuma pressão, mas é importante. Então, se você entende que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você precisa se batizar. Se batizar, por quê? Porque é a forma espiritual que você vai ser inserido na igreja de Cristo. Então é a maneira bíblica, né, que nós entendemos que você vai ser inserido na igreja do Senhor Jesus. Muitos pensam assim, eu preciso ter uma vida perfeita para ser batizado. Não, você vai ficar a vida inteira buscando, né, se santificando. Claro que você tem que deixar a sua velha natureza, seu velho homem. Mas o batismo também é um incentivo para você ter essa vida próxima com Deus, de acertar a sua vida. Porque infelizmente hoje a igreja às vezes não incentiva o batismo, as pessoas vivem ali na igreja, estão na igreja, participam da ceia e tudo mais, e não se batizam, não são incentivadas, não são orientadas, achando que está tudo bem. Não. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se batize. Né? Se batize. Porque é importante, porque você vai ser inserido na igreja do Senhor Jesus. Não participe da ceia se você não for batizado.
Depois nós vamos falar disso, mas a ceia, ela é um fortalecimento espiritual para a igreja. E para você ser considerado da igreja oficialmente, você precisa ser batizado. E outra, conforme lá a orientação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, quem come e bebe e participa ali sem saber discernir do pão e do vinho, toma com a própria condenação. Então muitas pessoas não estão sendo orientadas comendo e bebendo sem saber discernir, achando que estão buscando uma bênção, estão sendo abençoados, na verdade está tomando para sua própria condenação. Claro que muitos fazem é, sem má intenção, mas o nosso dever é orientar a igreja conforme a nossa doutrina e aquilo que a gente crê. Então, resumindo a nossa aula sobre isso, claro que a gente tem uma aula presencial, mas essa aula aqui também é para reafirmar, para você lembrar algumas coisas sobre a questão do batismo. Que Deus ele abençoe a sua vida, que você possa ser abençoado com esta aula, pesquise textos bíblicos, depois olhe com calma os textos que foram citados aqui, e que você possa ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Deus ele te abençoe em nome de Jesus.